Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais uma vez, irmão, eu deixo para a despertação dos irmãos. Por que, irmão, que eu deixo? Porque há muitos ministérios hoje em dia que estão se abrindo e os irmãos que querem ter uma vida santa com Deus têm que apartar fora deles. Que muitos irmãos agora estão indo para a igreja para buscar o Senhor, que benção que continua assim. São novo convertido, não tem entendimento da palavra de Deus. Eu quero deixar para que os irmãos sejam despertados para não estar no lugar errado. Que os irmãos leiam a Bíblia mais, né, jejua, mas que tem um propósito para o jejum. O jejum tem que ter um propósito. Irmão, a palavra de Deus ela fala claramente. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a fornicação de Efraim. Israel está contaminado. Irmão, quando a palavra de Deus fala claramente que vê uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a fornicação, está falando que esses ministérios hoje em dia, irmão, tem muitos ministérios hoje em dia que vivem fornicação, que vivem adultério. Eu estou falando com os obreiros de Deus, eu só falo com os obreiros que quer levar a obra de Deus fraudulentamente, que quer pregar o evangelho de qualquer maneira, fazendo sacrifício de qualquer maneira, jejuando de qualquer maneira. Não canso de falar. O jejum tem que ter um propósito. Qual é o teu propósito, irmão? Se for para a salvação da alma, libertação e consagração, irmão, é válido. Mas se não for para isso, para você ser usado, para você ser isso, orar e não sei o que, irmão, você está perdendo tempo. Muitos ministérios hoje vivem em fornicação, vivem em adultério. Quantos pastores hoje, irmão, é casado 2, 3 vezes? Isso é abominação diante do Senhor. Pela lei de Deus, o homem está preso pela lei. Ele não pode casar enquanto a sua mulher vive. A carta de divórcio é permitida, mas você sabe o que é a carta de divórcio? Ela não te dá direito de você casar de novo. Os doutorados não sabem disso. Porque se você for para outro lugar, se puxar lá, você consta que você é casado com a mesma mulher, ali na sua cidade, só apresenta que você é divorciado ali onde você, naquele cartório, mas nos outros todos vai constar que você é casado com a outra. Carta de divórcio, meus irmãos, é permitido por causa da dureza dos vossos corações, mas Jesus falou que no princípio não foi assim. Deus criou o homem e a mulher, uniu e ninguém pode separar, só a morte. A carta de divórcio, eu vou explicar para você o que ela vale. Ela só separa você da mesma casa e da cama. Você não dorme mais na mesma cama e não vive na mesma casa. Só é isso que ela te dá direito, mas não te dá direito para casar com outro, não. Pode ver que na palavra de Deus não fala que você está livre para casar com outro, não. O que te dá direito, eu vou te explicar que vocês não têm entendimento com todo o doutorado de vocês, porque vocês não andam no espírito, o carnudo não tem entendimento. O que te dá direito de casar de novo é o que, irmão? Hein? Vocês não sabem, é atestado de óbito. Que a pessoa morreu, está livre, não está preso mais pela lei, pode casar. Mas, quando você vai em qualquer lugar com aquele documento, com aquele atestado de óbito, fala que é casado, ou no INSS, ou qualquer lugar, ele fala, não, aqui mostra que você é casado. Agora, com o atestado de óbito, ele sabe que você é viúvo, você não pode reconciliar e voltar para o defunto. É ali que te dá direito de você casar de novo, que você não está preso pela lei. Não é o divórcio. Você sabe, irmão, errai porque não conheceis as escrituras e nenhum poder de Deus. Esses doutorados, ele erra. Esse astrologo, esse bacharel que faz, que para mim não é bacharel, é baixaria. Por que eu falo baixaria? Porque isso vive fazendo coisa errada no ministério, foi formado em baixaria. E aquele povo de Israel, nenhum no passado foi formado nisso não. E nem tanto deixou de ser um povo santo de Deus. Eles querem aprender e quer liberar para você casar 2, 3 vezes. Você pode casar até 1000 vezes, até muito mais. Mas só tem uma coisa, você não entrará no reino do céu, porque não entra de qualquer maneira. Porque lá no reino do céu, o próprio Jesus falou, não se dá em casamento. Não é homem nem mulher, se torna um só. Irmão, tem muitos ali, irmão, dentro da palavra de Deus, muitos pastores que andam em fornicação, está com a sua esposa, está envolvida com as irmãs, irmão, isso é um ministério do diabo.
Deus condena a fornicação, Deus condena a prostituição, Deus condena o adultério. Está escrito lá nas cartas de Apocalipse, ficarão de fora os cães, os fornicaros. Os cães são esses, irmão, que vivem de fofoca falando dos irmãos dentro da igreja. Os fornicários são esses que vivem em fornicação. Outros que moram junto, não casa, está em fornicação, irmão. Se liberta. Se você mora junto, mas juntado, casado com fé, não é, irmão. Para Deus, não. Para Deus, não. Para Deus, não. Isso é só na sua mente. Isso é ideia sua. Você está mudando as coisas de Deus. Quem é tu para falar isso? Eu sou o pastor tal. Tu é pastor do diabo. Porque o pastor de Deus é santo, leva as coisas santas. Então, meus irmãos, sai fora desse ministério. Porque você está perdendo tempo, porque são anátema. É ensinação diabólica. Eles não ensinam os irmãos a andar na santidade nem a afastar do pecado. Isso não é a mesa de Cristo. Isso é mesa de demônio, porque o próprio Jesus falou, não podemos participar da mesa de Cristo e da mesa de demônio. Não podemos tomar o cálice de Cristo, o cálice de demônio. Vocês estão tomando o cálice de demônio. Irmão, a salvação é coisa séria. Irmão, você que está indo agora para o ministério, irmão, não escuta esses falsos profetas. Ele diz, não, irmão, isso não tem nada a ver, não. Ele leva lá para dentro da Bíblia, distorce a palavra de Deus. Eles são tão sem vergonha que ele consegue convencer a pessoa na palavra de Deus distorcendo. Porque eles estudaram para isso, para enganar o povo de Deus. Porque para salvação você não precisa estudar, não. É só você aprender a ler a Bíblia e obedecer o que está escrito ali, você já está salvo. Se você andar de acordo com a palavra de Deus. Aí você está andando de acordo com a palavra desses sem vergonha, que para mim são tudo sem vergonha. São tudo mercenários, são tudo 7-1 que tem se levantado para acabar, para derrubar o ministério de Deus, mas é eles mesmos que estão se caindo, estão se tombando e não estão percebendo. Irmão, fica na paz do Senhor Jesus. Cuidado, irmão, aonde você bota o teu pé. A própria palavra de Deus fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Cuidado. Tem que saber qual o Senhor que ele está chamando. Porque aqueles que têm aquelas aceitas malignas, que servem Satanás, eles chamam o Satanás de Senhor dele. Ele só não está explicando ali que é Jesus e é Deus, que é o Pai do Senhor Jesus. Ele fala Senhor, agora você tem que saber qual o tipo de Senhor. Senhor há muito. Mas o Senhor dos exércitos só é um, que é o Deus Criador, irmão. Fica na paz do Senhor Jesus. Não deixa ser enganado pelo falso profeta. Leia a tua Bíblia, irmão. Leia a tua Bíblia. Se você não entender, pede o Espírito Santo de Deus para abrir seu entendimento. Pede a Deus para te dar sabedoria. Salomão pediu e lhe deu, irmão. E não foi para a salvação, foi para administrar o povo de Deus, que dirá você pedir para a salvação. Entendeu, irmão? Fica na paz do Senhor Jesus. Jesus te ama.